Está no ar o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, dando continuidade ao nosso projeto. Conheça os nossos candidatos aqui da Amurel. Nós vamos começar sempre agora com nossos candidatos a deputado federal pela nossa região. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. O Linha de Fogo hoje conversa com a vereadora, ex-presidente da Câmara da cidade de Braço do Norte e candidata a deputado federal pelo Partido Novo, Pamelis Barros, que é a minha convidada desta noite aqui no Linha de Fogo. Seja bem-vinda, é uma honra tê-la aqui. Muito obrigada, para mim é uma honra conversar contigo, com toda a tua audiência, que é de primeira estirpe, Não, mas eu acho que vocês fazem muito. O que a gente faz aqui na UniTV é abrir portas para que as pessoas, os candidatos, assim, possam conversar, que é um momento muito importante. Pamelis, me fala um pouco de você, porque a gente começa a conhecer, encosta mais aqui para a gente fazer um tete-a-tete, que é o Linha de Fogo, é flecha tirada, não tem volta. Vamos lá. Não, me fala só um pouco sobre você. Você é candidata, você é vereadora, foi o presidente da Câmara da cidade de Braço do Norte, Como é que é ser mulher e política? É um desafio e é sempre uma pergunta que vem, porque quem pergunta já sabe que não é fácil, Mulher na política sofre um pouquinho mais do que o homem. A política, de maneira geral, ela já é difícil de lidar. Sendo mulher, sendo jovem, ainda é mais difícil. E eu já ingressei na política num cargo importante, de muita visibilidade, que é a presidência de uma Câmara Municipal. Então foi um ano de muito desafio. Primeiro, obviamente, há aqueles que desacreditam na nossa capacidade, aqueles que torcem para que dê errado, mas no fim das contas a gente prova que é capaz. Eu fiz uma administração que eu posso considerar, sem falsa modéstia, exemplar, e hoje acredito que já alcancei o respeito dentro da minha cidade e fora dela, tanto é que fui escolhida para disputar um cargo desse nível, E por que direto para deputada federal? Você já estava... Olha, eu quero Brasília, porque o epicentro realmente é Brasília na política brasileira. Por que escolheu ser deputada federal? Na verdade, foi uma escolha conjunta. Eu recebi esse convite do governador Jorginho Melo, do nosso vice-governador, nosso futuro vice-governador Adriano Silva, e porque a Amurel está carente de candidatos à Câmara Federal. Então, nós temos boas representações à Câmara Estadual, não vou citar nomes, mas temos vários pré-candidatos, agora já candidatos, mas nós não temos um nome para candidatura à Câmara Federal. Então, não adianta, Dura, tu sabes que eleger vários deputados estaduais, defender o nosso estado, mas lá em cima a Amurel ficar sem representação. Então, hoje, eu sou a única candidata da coligação PL e Novo à Câmara Federal. Agora, a senhora acha que nós da Amurel votamos mal? Bom, temos 300 mil votos. A Amurel sempre elegeu candidatos de fora. Isso é um grande problema porque trava o desenvolvimento, Então eu não posso dizer, votaram mal. Votaram dentro das circunstâncias que havia. Não havia uma representatividade, aqui um nome a ser votado, Isso foi pensado também. Então a Amurel escolheu alguém que era de fora. Mas nessa eleição há essa oportunidade, de eleger que alguém que é daqui, que cresceu aqui, que conhece as dores daqui e que possa realmente representar a Amurel lá em cima. Às vezes a gente fala de falta de representatividade. Também existe uma situação, não é o teu caso, porque a senhora é política, é vereadora, foi presidente da Câmara, sabe das dores, dos sentimentos da região, principalmente tratando em desenvolvimento. Mas o que atrapalha muitas vezes é lançamento de candidatura de última hora. Eu acho que uma criança nasce entre 9 meses, por aí, é todo um trabalho, consultas daqui, é médica dali, enfim. No seu caso, recentemente grávida, está com um bebê agora, Pode citar o nome, porque vai ficar na história, Acabou de nascer meu filho, Joaquim, está com 3 meses, Inclusive, eu aceitei esse desafio quando eu estava com 8 meses de gestação. Eu te entrevistei lá na Tu me entrevistou grávida, eu disse, meu filho vai nascer e eu vou iniciar a campanha. Tu disse, capaz, eu disse, vai acontecer. Mas mesmo assim, continuando, o que eu quero dizer é o seguinte, você se planejou realmente para ser candidata, tanto a deputada federal quanto estadual? Você agora é federal? Sim. Dura, eu sempre falo o seguinte, a gente tem que estudar, se deixar pronto para qualquer desafio que vier. Então eu tenho aí 10 anos de advocacia,
tenho muitos cursos de especialização, sou formada em Direito, obviamente, né? Tenho cursos de oratória, retórica, sou uma pessoa que estudou a vida toda. Se preparou, no caso. Me preparei a vida toda. Para uma candidatura a deputada, não sei, mas para o desafio que viesse. Então, quando veio a candidatura para vereadora, na minha cidade foi muito natural, as pessoas já me enxergavam como uma liderança. E agora veio essa candidatura para a Câmara Federal, eu me sinto preparada, eu não me sinto menor com relação a outros candidatos que já estão lá. E nem por ser mulher, né? E nem por ser mulher. Eu acredito que em requisitos técnicos e capacidade intelectual, eu me equiparo e às vezes até ultrapasso alguns candidatos que já foram eleitos. Sabe o que eu acho, assim, que não é dó nem pena, eu vejo um potencial, né? Nós falamos que nós temos 300 mil votos, 310 mil votos por aí na Murel. E aí eu fico muito sentido, né? Porque nós temos potencial, no teu caso, nós temos pessoas interessadas, mas o nome na Murel é pouco tempo, 60 dias apenas dessa data agora, para poder aparecer, né? E não pode também aparecer antes. Então o meu questionamento você teve um tempo de pré-campanha, a pré-campanha de abril até a data da convenção. Como é que foi a sua pré-campanha? Deu para o pessoal te conhecer melhor? A minha pré-campanha foi uma pré-campanha um pouco diferente porque eu havia acabado de ganhar neném, né? Tu sabes disso. Então, ela ficou um pouco prejudicada. Mas eu presto um trabalho informativo nas redes sociais de muitos anos. Então, se tu fores às minhas redes sociais, eu tenho lá 25 mil seguidores nas redes sociais e essas pessoas estão acostumadas a todos os dias irem lá e buscar informação dentro das minhas redes sociais. Então, eu utilizei as minhas redes sociais para continuar fazendo um trabalho que não é novidade. Um trabalho de falar sobre política séria, de trazer informações sérias, desmistificar fake news. Então, tudo isso foi feito durante essa pré-campanha, respeitando meu filho que tinha acabado de nascer e respeitando também o eleitor para que ele pudesse me conhecer mais a fundo, né? Então eu fiz uma pré-campanha diferente, óbvio, né? Teve candidatos que estavam já em campanha de chão, campanha de solo, buscando lideranças, eu saí prejudicada com relação a isso, mas por outro lado também eu consegui mostrar para o eleitor quem eu sou e os anos de trabalho prestado que eu já tenho. Isso me mostra um futuro promissor, digamos assim, é um começo. Sim. É um começo porque o candidato, muitas vezes, eu vou sair candidato, a mosca azul posou, que se dizia nas antigas, eu vou ser candidata e tal, e tudo certo. Não, ele tem um ganho muito grande. Primeiro, pela coragem de sair candidata. Eu acho isso sensacional num país democrático. Segundo, é adquirir uma certa experiência de bastidor. Sim. De bastidor, com quem tratar, com quem sentar. No seu caso ainda, tem uma situação que a senhora ficou grávida e ganhou o neném bem na época da pré-campanha, que a senhora falou agora. Mas existe uma atenuante boa nesse negócio. A senhora faz dobradinha com quem está há quase um ano fazendo campanha, que é o César Damiani, que esteve sentado comigo. Exatamente. Isso facilita um pouco também levar o teu nome para as comunidades, para as cidades? Com certeza. O César é uma pessoa espetacular, um político já de carreira, né? 50 anos na política, foi 2 vezes vereador aqui em Tubarão, é vereador em Jaguaruna, um cara que tu conversa com ele e naturalmente ele fala de política e fala dos bastidores de uma forma muito leve, muito tranquila, as pessoas recepcionam ele de forma leve também. Então a gente vê que o César é uma pessoa especial, tem um carinho especial da comunidade e trabalhar com ele tem sido um aprendizado de bastidor e tem facilitado, obviamente, que muitas portas se abram para mim, né? Pessoas que nunca viram o meu rosto, que às vezes não me conheciam aqui, me conhecem lá na minha cidade, em cidades vizinhas, estão conseguindo parar e me escutar. E depois que elas me escutam, eu percebo que elas entendem que realmente faz sentido essa candidatura, que realmente há uma capacidade para encarar esse desafio. Então o César agora, tem o César, muito nisso. Nesse caso, facilita uma dobradinha, né? E tem mais uma candidata aqui também, a Thaís, né? Sim. Que é uma candidata do Partido Novo. E a pergunta, eu não sei se eu vou entrar no intervalo comercial agora, mas a pergunta, que de repente, se não der para responder nesse bloco, vamos continuar no outro. Por que o Partido Novo, Pâmela? Bom, o Partido Novo é um partido com ideias, ideais, ideologia que todo brasileiro de direita com certeza visa, né? Eu
provavelmente eu vou te responder outras perguntas com relação a isso, mas todo mundo busca educação de qualidade, saúde de qualidade, um estado menos dependente de Brasília, municípios mais autônomos, né? Um estado que busca reduzir as despesas de maneira geral. Então, o Partido Novo é um partido quisto, um partido que realmente valoriza os seus candidatos e valoriza o seu eleitor. Então, é um partido que eu realmente me sinto bem de estar dentro, porque as pessoas fazem política por amor, por determinação. Agora, você está me dizendo, então, em outras palavras, de que o Partido Novo precisa ser mais conhecido aqui na Morel. Notadamente, com certeza. A gente tem feito esse trabalho de candidaturas, buscando representatividade na Câmara Estadual e Federal, mas também é um trabalho de aumentar a visibilidade do partido para que as pessoas possam ver o quanto esse partido é um partido que vale a pena se investir para dentro da política, né? Para dentro do que já está eleito, né? A gente precisa ter representatividade lá e algo que faça diferença, faça política de direita de verdade, né? Estamos conversando aqui com a candidata a deputada federal pelo Partido Novo, vereadora Pamelis Barros, que é de Braço do Norte, da nossa Morel, né? Vai realmente experimentar a urna a nível estadual, né? E que é muito importante isso. Temos 16 deputados, nós vamos falar mais sobre isso. Vamos questionar mais sobre política e sobre o Partido Novo, que nós começamos a conversar. Em seguida, a gente já volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, conversando com a candidata a deputada federal nessa eleição, Pamelis Barros. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, conversando com a candidata a deputada federal aqui pela nossa Morel, vereadora, né, do Partido Novo, Pamelis Barros, né? Às vezes eu me confundo, eu chamo Pamela, né? Pamelis, com Y no final. Mas a produção, inclusive, coloca ali no rodapé, né? Coloca candidata a deputada federal, certo? Partido Novo. Falando em Partido Novo, eu disse que eu ia voltar no segundo bloco. Claro. É claro que houve uma evolução muito grande do Partido Novo em Santa Catarina, pelas mãos do prefeito Adriano, quando o Partido Novo tinha apenas no Brasil 2 prefeitos, certo? E um governador, né? O Zema, o Adriano aqui e tal, e um outro prefeito que eu não me lembro. É claro que agora tem mais cidades, inclusive em Santa Catarina, com mais prefeitos. Partido Novo sendo a grande novidade. Mas a pergunta que fica no Linha de Fogo é o seguinte: 2 ações. O Partido Novo em Santa Catarina buscou um espaço muito disputado na política velha e na política nova, que é estar na majoritária. Sim. O governador Jorginho Melo abriu espaço para Adriano Silva, um dos melhores prefeitos que o estado teve da cidade de Joinville. Isso é importante, isso faz crescer cada vez mais a candidatura dos candidatos do Novo? É claro que sim, mas por quê? Bom, primeiro que Adriano Silva é um grande político, fez uma grande administração em Joinville, mas nem todo mundo conhece, nem todo mundo acompanhou. Quem já é acostumado a acompanhar a política, como tu és, como eu sou, conhece Adriano Silva, sabe o que ele fez, mas quem não é, não conhece. Então, quando o Adriano integra a chapa de Jorginho, automaticamente o trabalho dele ganha visibilidade. E quando o trabalho dele ganha visibilidade, o partido começa a ter crédito no estado inteiro. Então, essa ida do Adriano para a chapa de Jorginho fez com que as pessoas quisessem buscar quem é Adriano, o que é esse Partido Novo e por que esse Partido Novo tem ganhado tanta força. Porque concorda comigo que Jorginho Melo poderia ter escolhido qualquer outro grande partido que viesse com uma base muito maior, mas preferiu escolher o Partido Novo? Por acreditar no trabalho do Adriano, por acreditar que o Partido Novo é um partido íntegro, sério e que era o partido que mais poderia somar nessa chapa.
Então, a ida do Adriano é positiva para o crescimento do partido e para o crescimento de todos os outros integrantes do partido que querem essa visibilidade e mostrar para as pessoas, mostrar para os munícipes, para os cidadãos, que nós estamos fazendo política séria de verdade. E o Jorginho ter escolhido, né, o Adriano, o primeiro aval que o partido ganha, né, com credibilidade de escolha mesmo. Né? Agora, é interessante que a aliança com o PL em Santa Catarina, como vice-governador na chapa de Jorginho Melo, o Adriano, mas a nível nacional, o Novo de Santa Catarina se distanciou, o Zema se distanciou, houve uma discussão interna muito forte, porque o Zema é candidato à presidência da República, né, o ex-governador de Minas Gerais, mas parece-me que é candidato dele próprio. E quando vê uma ação dessa do Novo de Santa Catarina, que você acabou de narrar, e vem e fala do candidato a presidente do governador, parece que a base estremeceu. O Partido Novo está estremecido com o Novo do Zema? Bom, eu não vejo isso, sendo bem honesta. Existem pessoas que estão 100% fechadas com o Zema. Existem pessoas que admiram, como eu admiro extremamente o trabalho do Zema, mas que compreendo que nesse momento o Zema não tem força para derrotar a esquerda. Então, algumas pessoas, como eu, escolhi trabalhar por aquilo que é mais certeiro. Todos nós temos um inimigo comum, que é a esquerda, que é o PT. Então, algumas pessoas escolheram uma linha de raciocínio que é: voto no Zema, trabalho para o Zema no primeiro turno e no segundo turno me junto a quem passar. E algumas pessoas já foram numa linha mais direta. Bom, esse candidato aqui é o que eu acredito que possa ir para segundo turno, então eu já vou trabalhar o nome dele desde o começo. Isso é uma escolha pessoal. Dentro da nossa coligação, que é PL e Novo, isso ficou muito claro que nós poderíamos fazer e cada um escolheu o seu caminho a trilhar no primeiro turno. Mas no segundo turno, todos nós estaremos unidos para defender o candidato de direita, seja ele Zema, Caiado, Flávio Bolsonaro, quem estiver lá que possa derrotar o PT. É essa a meta principal. Eventualmente acontece dentro de qualquer bastidor, dentro do Novo, dentro do PL, algumas situações que a gente precisa parar, sentar, realinhar, mas isso é bem claro, o plano é esse, derrotar o PT. Estamos todos unidos nesse propósito. O objetivo maior é esse, é claro, porque o adversário de oposição maior é o da direita. Exato, exatamente. É o Lula, então, não caso, existe, né, esse ego, Dura, de dizer assim, não, eu só voto no Zema, eu só voto no Flávio, eu só vou votar no Caiado. Não existe esse ego. Toda a direita está bem clara e determinada de, no segundo turno, votar no candidato que vai derrotar o PT. Agora, eu te faço uma pergunta em cima, porque é linha de fogo. E para Senado, a sua coligação em Santa, você riu por quê? Porque é um outro problema, né? É uma outra situação, é uma outra opinião? Cada problema é um problema, vamos tratar dos problemas. A política é assim, cada problema é um problema, você definiu bem. Claro. Só que aí eu tenho que te fazer essa pergunta, porque afinal de contas faz parte, né? Sim, nós estamos aqui para responder as perguntas. E eu quero saber de você, como candidata a deputada federal, e para Senado, dentro da sua coligação. A minha candidata ao Senado sempre foi e continua sendo a Carol Detoni. Eu tenho familiaridade com ela, tenho um certo nível de amizade com ela, tenho admiração pelo trabalho dela e a minha candidata é a Carol Detoni. É para ela que eu vou trabalhar, já trabalhava, já tinha as minhas bases alinhadas com ela e vou trabalhar com ela. É isso que eu vou fazer. Eu vou fazer a pergunta novamente. A senhora respondeu pela metade. Okay. A senhora tem 2 votos para o Senado. Um deles eu vou trabalhar por ele. Tá certo. E o segundo voto? Eu estou te explicando que eu vou trabalhar para a Carol Detoni e não vou trabalhar para mais ninguém. Mas a senhora vai jogar o segundo voto fora? Eu vou votar na direita. Vou votar na direita. Então a senhora pode dizer nome, se quiser? É linha de fogo. Eu não pretendo trabalhar para o Carlos Bolsonaro. Eu não acho que a vinda dele para cá foi uma vinda positiva, tá? Nada contra a pessoa Carlos Bolsonaro, mas eu acho que nós somos catarinenses, nós estamos trabalhando por votos regionais, votos catarinenses, fortalecer o nosso estado e acho que essa vinda foi um pouco abrupta, né? Nós já temos representantes do Bolsonaro, que é o próprio Flávio Bolsonaro, que vai nos representar na majoritária federal, né? Então eu acho que a vinda do Carlos foi uma vinda
um pouco difícil de engolir, eu não gostei da forma como veio e não pretendo trabalhar para ele, não vai ter o meu voto. O meu voto é da Carol Detone, vou trabalhar com ela e é isso, tá? A minha determinação A senhora essa. libera o segundo voto, então, na sua campanha? Libero. E o Partido Novo pensa como a senhora ou o Partido Novo deixou independente essa decisão? Eu acredito que o Partido Novo pense como eu penso, né, que o primeiro voto é da Carol Detone e o segundo voto cada candidato, cada filiado pode trabalhar da maneira que quiser, mas acredito que o partido de maneira geral esteja muito mais alinhado, nem sei se eu posso falar isso, com a mim do que com o Carlos Bolsonaro. O Brasil, muitas vezes o país, anda para trás ou patina, porque na política, que é onde se decide muitas ações, a polarização entre direita e esquerda faz esse estrago, Sim. faz esse retrocesso muitas vezes. Qual a sua opinião sobre a polarização, que nessa eleição, na minha opinião, vai ser mais forte ainda? Bom, é uma opinião dúbia, existem duas situações, Dura. A polarização na última eleição ela foi necessária para resgatar o patriotismo do brasileiro. O brasileiro estava lá adormecido, não queria envolver com política, estava quieto, não queria mais saber de nada, então foi necessário haver essa polarização esquerda contra a direita para dar aquele despertar. Olha, nós precisamos nos unir e fazer alguma coisa. O problema é que algumas pessoas não souberam o momento de parar e voltar a raciocinar. Então, hoje existe uma dificuldade grande de realmente ter o voto consciente. Já ficou uma coisa extremista para ambos os lados. Isso não é positivo, porque as pessoas não votam consciente, não pensam no voto e acabam votando por fanatismo. Eu sempre falo isso, as pessoas estão votando em políticos porque viraram fãs dos políticos, não porque eles têm bons projetos, porque eles prestaram um bom trabalho. Não, ele é um cara legal, é uma mulher legal que fala legal na internet, eu vou votar. Tá, mas e o que vem depois do videozinho da internet? O que vem depois desse auê que se faz? Isso que tem que ser analisado. Então a polarização ela tá complicada porque tá o fanático da direita contra o fanático da esquerda e bons candidatos no meio que não tem tanta visibilidade não conseguem aparecer, não conseguem prestar um trabalho de excelência. A gente tem que parar com isso, tem que resgatar aquele voto consciente, tem que resgatar essa coisa do brasileiro mais intelectual de realmente votar em quem ele acredita que possa fazer um bom trabalho. E o Novo tem feito isso, né? O Partido Novo... As redes sociais ajudam ou pioram nesse caso? Ajudam, porque depende, Dura, não tem como... A senhora usa redes sociais? Uso rede social, né? Faço um trabalho na rede social, no qual eu apresento meu trabalho, no qual eu falo sobre o que é fake, o que é fato, enfim. Ela é necessária para que tu possa aparecer. Hoje, nós temos a tecnologia na palma das nossas mãos. Então, um candidato que não está nas redes sociais, ele já está um pouco prejudicado com relação aos demais, correto? Só que também, ao mesmo tempo, é uma bomba de fake news e as coisas tomam uma proporção na velocidade da luz, como falávamos aqui antes de começar a gravar, com relação ao vice do Flávio. Ontem lançaram uma fake news terrível sobre ele, Semana passada foi. Mas ontem veio à tona, né? Foi semana passada, porque justamente todo dia tem uma fake news. Depois eu explico. Ah, ok. Mas ontem, com o anúncio, sim. essa fake news tomou uma proporção gigantesca, uma coisa que já havia sido até, inclusive, desmentida, né? Depois o jornal veio, deu uma errata, mas só que o problema é que a internet é isso. A fofoca ruim, ela toma uma proporção gigantesca e a resposta de desculpa nem tanto. Agora, então, eu vou pegar uma deixa da senhora, porque é um bate-papo, é uma conversa. A senhora foi do PL, né? A senhora se elegeu a vereadora pelo PL. Sim. Certo? E a senhora considera a prisão domiciliar hoje do Bolsonaro, e ele mesmo assim, ele pode influenciar a eleição, já que estamos falando em polaridade? Com certeza, né? A senhora acha que ele, mesmo não tendo comunicação... O que a certeza. senhora acha dessa... Qual é a sua opinião sobre esse momento do Bolsonaro, enfim, essa condenação e tudo? Bom, primeiro que... Uma advogada até. Claro, uma opinião mais jurídica, né? Juridicamente falando, existem várias situações que não se explica dentro do processo do Bolsonaro, dentro da condenação do Bolsonaro, o porquê o Bolsonaro está incomunicável, o porquê as sanções para ele são mais pesadas do que foram para o Lula. Porque nós sabemos que nas eleições em que o Lula estava preso
e que ele, em tese, não poderia influenciar, ele recebia e fazia reuniões semanalmente com pessoas, né? Ele dava matérias em jornais. E agora o Bolsonaro não pode, ele está incomunicável, ele não pode sequer mandar uma carta. O STF extrapolou com certeza, né? Com Enfim, certeza. Então, as suas funções? Então, existe essa situação em que os nossos poderes estão se sobressaindo um sobre o outro, e aí nós não temos equilíbrio na justiça, e obviamente essas injustiças acontecem, que o que está acontecendo com o Bolsonaro é uma grande injustiça, mas ainda assim o Bolsonaro consegue influenciar as eleições. Tanto é que o nome preferido da direita para a disputa presidencial é o Flávio Bolsonaro, e o que torna ele um preferido é o sobrenome. Então isso é uma influência direta do pai, né? Não tem como dizer que ele não influencia. Assim a gente termina o nosso segundo bloco aqui do nosso Linha de Fogo, dando continuidade à série, né? Converse com o seu deputado federal aqui da Amurel. Teremos um programa ainda com o João Marcelo, com a Deise de Laguna, que são, se eu não me engano, o deputado Júlio Garcia representa a Amurel pelo lado do PSD. Partidos que representam, né, que adotam um candidato, né? Então eu sou mais pelo Sul, que eu sempre digo, voto pelo Sul. Aí nós temos 900 mil votos, né, praticamente. Mas é importante ouvi-los, né, ouvir a todos. Se a gente termina mais um bloco, voltamos em seguidinha para saber da candidata a deputada federal do Partido Novo, a Pamelis Barros, sobre a mudança do discurso, a necessidade de mudar o discurso, ou mesmo ainda pode continuar e envolver o eleitor. Voltamos em seguidinha com o nosso Linha de Fogo. Estamos de volta aqui com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, dando continuidade. Conheça o seu candidato, né? O candidato principalmente da Amurel, né? Mas nós temos que ter um entendimento muito claro. Se queremos forças políticas, nós temos que votar naqueles que a gente conhece. É importante isso, é importante para a cidade, é importante para a região. Para você ter uma ideia, um deputado federal praticamente, ele traz aqui para a cidade, nos 4 anos de mandato, quase 200 milhões de reais. Ele vai ter emendas, enfim, né? A senhora falar em emendas, a senhora é a favor as emendas, já que tem, a senhora vai usá-las e aplicar bem na região? As emendas parlamentares? Parlamentares, as impositivas e as secretas, principalmente. Se eu sou a favor delas? É isso. Bom, as emendas parlamentares são um dos principais meios de garantir o desenvolvimento da região através do político eleito. Concorda comigo? Um político eleito sem emenda parlamentar não consegue desenvolver a região. Perfeito? Aí eu venho aqui no teu programa, Dura, e falo assim, votem em mim, eu sou a representante da Amurel, eu sou a única representante da Amurel na coligação Jorginho e Adriano. E aí eu vou, me elejo e eu não faço mais nada. Por quê? Porque para eu desenvolver a região eu preciso mandar, né? Eu preciso mandar uma emenda para cá, tem uma obra federal, tem uma ponte que precisa sair, tem uma situação de uma rodovia. Então as emendas, elas são extremamente necessárias e não vejo nenhuma ilegalidade nelas. Agora, falando em dinheiro público, né, eleitoral, fundo eleitoral. O Partido Novo teve uma época, em 2018, quando ele surgiu teve um presidente do Partido Novo, o primeiro do Partido Novo. O Amoedo. Amoedo. Depois... Ele foi expulso, Foi expulso do Partido Novo. Pausa para dizer que ele foi expulso do partido. Do Partido Novo. E aí, fundo eleitoral, não dava. O Partido Novo sempre teve uma dificuldade muito grande de alguém entrar e principalmente ser candidato. O Partido Novo mudou um pouco esta visão, este olhar, esta opinião em relação principalmente ao fundo eleitoral? E a pergunta vem em cima, o fundo eleitoral a senhora vai usar? Começando do início, sim, o Partido Novo mudou essa visão. Por quê, Dura? O fundo eleitoral, se eu não utilizar, eu não consigo destinar ele para nenhum outro local. Ele vai ficar dentro do fundo e ele vai ser utilizado num candidato de esquerda, do PT, não sei para onde, vai para o Nordeste. Ele vai ser usado para a eleição. Eu não consigo dispor do meu fundo e dizer, olha, coloca lá na educação, coloca lá na saúde. Não, o fundo eleitoral, ele é da eleição e ponto. Então, o Partido Novo tem essa consciência. E outra situação, no Partido Novo,
Há a possibilidade de pessoas que nunca foram políticas entrar, de pessoas que não são figurões da política entrarem, concorrerem. E a gente sabe que nessas disputas nós estamos inferiorizados financeiramente com relação a candidatos que colocam milhões e milhões na campanha. Eu acho uma injustiça, sabe? Isso é uma grande injustiça. Eu acho, porque nada contra... Veja bem, a Câmara, eu estava vendo um dado estatístico, de que ela vai renovar 35%. 35% a Câmara Federal vai renovar. E aqui na Assembleia Legislativa também. Então, pressupõe de que nós teremos 65% vão permanecer como está, a grande maioria. E desses 65% que vão para a reeleição, muitos deles vão para a reeleição, eles têm essas emendas, eles têm esses 200 milhões de reais. É muito desigual para quem está começando agora como você. Vamos lá. Um candidato que vai à reeleição, eles têm 200 milhões em emendas para basicamente colocar nas talvez cidades. O valor não seja tão esse, mas estamos aqui fazendo uma projeção. Um cálculo de padaria, né? Então vamos lá, 200 milhões em emendas que eles podem destinar às cidades-chaves, né? Visando, obviamente, captação de votos. Eles têm um gabinete com várias pessoas trabalhando para eles à disposição. Eles têm fundo eleitoral de partidos grandes que é muito maior. Então eles têm três coisas que nós, que somos pessoas que estão ingressando na carreira política, não temos. Então, se nós não usarmos o fundo eleitoral, nós não conseguimos nem competir. Entendi, perfeitamente, compreendo e concordo, porque é bem... Eu vou te dar um exemplo sobre a minha campanha. A minha campanha é uma campanha feita de forma extremamente enxuta. Minha equipe é extremamente enxuta e o meu fundo eleitoral não vai cobrir as despesas da minha campanha. Eu vou tirar do meu próprio bolso boa parte da campanha. Por quê? Só porque eu entendo que é necessário que a Murel tenha um lugar para depositar os votos, certo? Enquanto outra pessoa vem e tem tudo isso contra mim. Tudo isso para lutar contra mim. Às vezes o candidato, se tu colocares a gente aqui num ao vivo e colocares as perguntas, não vai se sobressair técnica e intelectualmente sobre mim. E complementando essa conversa, eles trabalham 4 anos. Eles trabalham 4 anos. Então, eles fazem campanha 4 anos. Exatamente. Então, se eu não pego o meu fundo eleitoral, Dura, e uso o meu fundo eleitoral para representar a Murel e para buscar essa representatividade, esse fundo eleitoral pode, inclusive, voltar para um candidato desse que já tem toda uma estrutura de campanha. Então, não é justo. E o Partido Novo entendeu isso, entendeu que para que os seus candidatos, que são pessoas boas, porque o partido tem essa diferenciação de fazer uma prova para as pessoas entrarem no partido, de olhar o passado das pessoas que entram no partido e ver se é alinhado com os propósitos do partido. Então faz a prova, traz o cara vai concorrer e ele não tem nenhum real para fazer campanha. Então, o partido entende isso, eu entendo que isso é necessário também. Vou usar meu fundo eleitoral, não tenho vergonha de dizer. Além das demandas existentes, eles têm mais acesso até a possibilidade de resolver. Exatamente. Do que você que foi pré-candidato, agora é um candidato. Exatamente. É uma luta desigual, Pâmela. Quem não é candidato, no seu caso, uma candidata de primeira campanha para deputada federal e daquele que já está lá, né? É desigual. Qual é a esperança que você tem nesse processo? É uma loteria? É desproporcional, é desigual. Que eu vejo que é. Mas eu acredito que nós estamos numa região de pessoas que têm um voto muito consciente. Eu acredito também que se as pessoas da Murel forem lá nas minhas redes sociais, procurarem no meu passado, visualizarem o meu currículo, e elas vão entender que eu tenho capacidade para entrar lá e fazer uma política diferente, uma política séria. Trazer desenvolvimento para cá. Então a minha esperança, a minha expectativa é no voto consciente. Foi assim que eu me elegi vereadora, foi assim que eu me tornei presidente da Câmara e quem sabe será assim que eu vá me tornar uma deputada. Então essa esperança no voto consciente da Murel, no empresário, no microempreendedor, na pessoa que quer independência do Estado, essa pessoa tem que dar oportunidade para pessoas novas que pensam como elas, Tem que lutar contra a máquina estatal, tem que lutar contra o sistema. Como fazer que esse eleitor faça-se pensar, que tenha essa consciência de que não é ser bairrista, de ter a consciência de que é importante, é importante nós termos deputados federais. Como fazer isso?
Se vocês fazem campanha, candidatos, eles fazem campanhas experientes 4 anos. Sim. E com dinheiro, com recurso e com equipe. Aí vocês fazem uma campanha a partir de abril, faz uma pré-campanha a nível regional, certo? E depois tem a campanha depois da convenção, que é o caso agora. Mas como chegar até o eleitor? De que forma chegar nessa sua fala, chegar até o eleitor? Através das redes sociais, através da imprensa e principalmente... Programa como esse? Programas como esse, né? E principalmente através da comunicação de teia, né? Eu venho, converso com o Dura me entende, observa que eu tenho capacidade, conversa com o irmão, com o vizinho, com o parente, abre portas, porque é um momento em que quem tem consciência que precisa eleger alguém da Amurel, precisa lutar por isso. Então a gente tem buscado essa visibilidade através da indicação. Olha, conheci a Pâmelis, ela fez um trabalho muito bom em Braço Norte, ela é uma advogada respeitada lá, foi uma presidente da Câmara que fez uma boa administração, conversa com ela. E nós temos feito isso e a gente está tendo uma boa aceitação. Então, importante. É essa maneira, é assim que a gente tem que trabalhar. Eu tenho assim o eleitor, ele está muito desconfiado, ele está cansado dos discursos, nós falamos aí dos antigos, tal, dos mesmos discursos, das mesmas promessas, é saúde, é educação, é infraestrutura, é a segurança pública, é os discursos que já vem pré-estabelecido. E a gente percebe que o Sul, né, não está tendo uma reação. E nós temos de 16 deputados federais, nós temos 3 a 5 deputados federais. Sim. E aí nós temos problemas, que agora resolveram depois de 40 anos. A Serra da Rocinha, que é linda, está em andamento a Serra do Faxinal, a Serra do Corvo, que é uma serra estadualizada, vai ser estadual, e uma situação gritante, que é a BR-101. É uma das bandeiras que o discurso novo tem que atuar e o problema é velho. Como trabalhar isso, esse novo discurso, Pama? Não é um novo discurso, é uma consciência de campanha. Não é um discurso, porque discurso é aquilo que tu promete, que tu diz que vai buscar. Não, é uma consciência de campanha. Pâmelis, a tua campanha visa o quê? Visa o desenvolvimento da nossa região. Para isso, Dura, eu entendo que a pessoa que vai representar a Amurel lá na Câmara Federal, ela tem que conhecer as deficiências, as nossas dores, tem que conhecer todos os dias ou semanalmente estar vivendo aquela dor, vivendo aquele problema, passando numa BR com dificuldade, tentando ter acesso a um local e não consegue por falta de representatividade na Câmara. E aí, essa questão do discurso, é isso que eu falo. As pessoas estão votando por fanatismo. Vota porque fez um videozinho legal, mas essa pessoa que fez o videozinho legal não está aqui resolvendo o problema da BR. Não está lá resolvendo a situação da Serra. Então, falta esse voto e falta sair do discurso. Todo mundo promete isso e aquilo, mas o que estão fazendo, né? O que realmente estão fazendo para resolver? É isso que a gente tem dito, a gente não está atrás de discurso, de ideologia, a gente está atrás de consciência e trabalho sério, né? Assim a gente termina mais um bloco do Linha de Fogo, hoje conversando, batendo um papo, né? Muito descontraído aí, dando oportunidades para os nossos candidatos, né? Principalmente candidatos aqui da Amurel, podendo ter outros candidatos de outra região também, se passarem por aqui, a gente poderá conversar da mesma forma. O importante é a nova política, o importante é fazer da política uma coisa que seja voltada realmente para a população. Voltada para a população, de uma forma muito direta. Falamos de discurso agora. Não adianta vir prometer, não adianta dizer para cá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Isso acabou. Agora é fatos concretos. Agora é saber, você vai fazer o quê? Vou trabalhar a saúde, vou aumentar o SUS. Onde é que você vai buscar dinheiro? Como a senhora vai fazer? Eu vou fazer um hospital. Como é que a senhora vai fazer o hospital? De onde é que a senhora vai tirar o dinheiro? É dessa forma. Tem que acabar com esse discurso. Exatamente. O novo discurso é você confiar na pessoa e saber que pelo menos, se estiver longe da corrupção, já é um grande passo para essa nova fase de novos políticos em Brasília, no epicentro da política nacional. Assim a gente termina mais um bloco, conversando hoje aqui com a candidata
Pamelis Barros, né? Vereadora, foi presidente da Câmara aqui de Braço do Norte. Braço do Norte, Amurel, região. Voltamos já em seguidinho. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, hoje conversando aqui, dando oportunidade. Quando eu digo que o programa dá oportunidade, é para você ter o prazer, né, de conhecer, né, os nossos candidatos da Amurel. Quando a gente fala, vote por Braço do Norte, vote pela Amurel, vote por Tubarão, vote pela Amurel, vote por Laguna, por Capivari, vote pela Amurel. A gente está tentando, eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil. Porque muitos dos candidatos, eles chegaram um pouco tarde nessa caminhada, pelo aquilo que a gente falou no terceiro bloco, pela experiência daqueles que já estão lá, daqueles que já têm condições e estão léguas na frente dos novos que estão entrando. Mas alguém tem que entrar, alguém tem que começar, né, Pâmela? Exato. Porque se não começa, não adianta, né? Exatamente, tem que começar. Exatamente. A gente tem que buscar, trabalhar e acreditar, né? Todo mundo foi pela primeira vez um dia, né? As pessoas têm esse estigma. Quem foi Carol Detoni? Carol Detoni um dia não foi ninguém. Ela foi só uma candidata primária. Quem foi Nicolas Ferreira, o cara que tem a maior influência política nas redes sociais? Nicolas Ferreira um dia foi só um candidato, né? Então, nós também começamos de algum lugar. Eu comecei sendo vereadora, virei presidente da Câmara, hoje sou candidata à Câmara de Deputados. Então, nós começamos assim. E logo nós estamos representando a nossa região. Faz parte, a gente tem que começar de algum lugar e acreditar que aqui no Sul nós temos pessoas boas, determinadas, éticas, que querem alguém de verdade para nos representar. Eu admiro muito, eu já falei aqui no início do programa, eu admiro muito essa força, essa vontade de ser candidato. Eu mesmo já tive a minha fase, né? Eu mesmo já tive a minha experiência política, né? E não me arrependo de ter sido político, não, de maneira alguma. Já perdi, já ganhei, faz parte do currículo, né? Para me contar isso para o meu neto, enfim. Mas a experiência vale muito. Brasília é um vulcão em erupção. Brasília sempre foi um vulcão em erupção. A Brasília vive de escândalos. A Brasília vive de corrupção. Brasília sai as decisões na saúde, na educação, na segurança. A Brasília é o epicentro da política nacional. Você, caso eleita for, que não pode pedir voto ainda, até o dia 16, mas se eleita for, você leva o que para Brasília? A sua experiência como vereadora, como presidente de Câmara, o seu contato com o povo de uma forma geral, do eleitor, enfim. O que você levaria para Brasília? Bom, eu tenho 10 anos de experiência na advocacia, né, 10 anos como administradora do meu próprio escritório, e hoje em dia, no país que a gente vive, tu abrires um negócio próprio e fazer ele prosperar e dar frutos e lucro, já é uma grande experiência, porque não está fácil ser empreendedor no Brasil. Então, eu tenho 10 anos de experiência na advocacia que eu levo para legislar. Para fazer leis, nós temos que conhecer as leis, então eu posso te dizer que tenho um bom currículo de advogada. Além disso, tenho várias especializações, né, na área de direito. Levo também, obviamente, a minha experiência administrativa na Câmara de Vereadores, já trabalhei em assessoria de juiz, já trabalhei em bancos, já trabalhei em financeiras de crédito, então eu tenho experiência econômica, tenho experiência financeira, administrativa e principalmente experiência jurídica, que é o que um legislador precisa. Então levo tudo isso na minha bagagem, junto com a determinação para fazer a diferença, né? Agora, essa é a maior diferença entre você, em relação aos demais candidatos? A diferença dessa experiência, esse conhecimento que você tem, que apresentou agora, esse currículo. Você acha que tem candidatos que realmente não se preocupam em estudar a região, em estudar o seu povo? Tenho certeza disso. Tenho certeza que mesmo os eleitos, muitos deles? Mesmo os eleitos, muitos deles não conhecem realmente as dores do povo, né? Fazem uma cadeia, né, para... Mas quais são as dores do povo, Pâmela? Bom, a gente busca sempre educação de qualidade. A educação é a única maneira, na minha opinião, de realmente prosperar no futuro. Porque cidadãos
educados, conscientes, votam consciente, elegem políticos conscientes e a gente consegue realmente fazer uma política para o futuro. Então, educação de qualidade, segurança. Não sei se tu és casado, mas hoje Claro, tu tem 50 anos. 50 anos casado. Tu fica tranquilo se a tua mulher sai para dar uma volta à noite sozinha em Tubarão? Tu não fica tranquilo. Se bem que a nossa cidade, a região, é uma cidade segura, Mas né? ainda assim tu não Muito fica tranquilo. segura, né? Então o cidadão quer isso, ele quer policiamento, ele quer guarda, ele quer poder andar na rua sem ficar olhando para todos os lados, ele quer desenvolvimento, estradas boas, o produtor rural, ele quer estrada boa para escoar a produção dele, né? Então são coisas que ainda são... Uma saúde mais... Uma saúde, né? Os médicos valorizados, professores valorizados, atendimento que funcione, é isso que nós queremos, é isso que nós temos que buscar. E é o básico, mas o básico bem feito. Não adianta inventar o hospital nas estrelas, porque se o hospital aqui não funciona. Então nós queremos que aquilo que nós já temos funcione e, obviamente, angariar mais, criar mais, fazer mais, para que as pessoas não fiquem em filas de espera para cirurgia, não fiquem em fila de espera para procedimento, para que as mulheres não fiquem lá 20, 30 horas em uma sala esperando pelo parto porque não querem fazer uma cesárea. É isso que nós queremos que o cidadão seja respeitado, porque o político é pago com o dinheiro do imposto, o governador, todo mundo é pago com o dinheiro do imposto, é o trabalhador que sustenta o Brasil. Então esse trabalhador tem que ser respeitado, é isso que a gente vai lá buscar, respeito, que nosso dinheiro volte para nós, né? Que nós tenhamos educação, saúde, segurança, transporte. Lá na minha cidade não tem um ônibus que passa para as pessoas, ou tu tem carro ou tu anda a pé, isso é uma vergonha. Aqui em Tubarão, não sei se o transporte funciona corretamente, pelo que eu sei, tem funcional, né, tá funcionando, mas tem outras cidades aqui da Murel que eu sei, eu conheço, eu visito e que não funciona. Aí as pessoas vêm de fora buscar emprego, Dura, e elas voltam para o seu estado porque não conseguem chegar no trabalho. E ainda voltam com o estigma, voltou porque não quer trabalhar. Mentira, voltou porque não tinha condição de permanecer aqui. Então nós queremos que a mão de obra venha, fique, que a gente se desenvolva. É isso que a gente vai buscar lá em Brasília. Agora, qual é a avaliação que você faz, então, do governo federal? Qual, na sua opinião, alguns acertos ou alguns erros? Será que você lembra de alguns? Ou se tem muitos? Ou se tem... Será que eu lembro de alguns? Não no sentido ideológico. Você acha que o governo, essa questão da reforma tributária, a gente sabe que vai ser um problema que vai vir sério, aprovado pelos senhores deputados, né, federais e senadores, enfim, são situações que podem prejudicar muito e fechar muitas empresas. E, ao mesmo tempo, eu te pergunto, será que está tudo ruim? Bom, não está tudo ruim, algumas coisas funcionam, por exemplo, o SUS funciona. Faz 20 anos que não tem um aumento no SUS. Funciona. Mas graças a Deus que funciona, eu concordo com você. Funciona, o SUS funciona. Né? Às vezes tu espera, tem fila de espera, algumas cidades mais do que as outras, mas o SUS funciona. Agora, o governo federal, atualmente, ele é voltado para políticas de assistência. Né? Ele não quer que o ser humano se desenvolva e se torne independente do Estado. Ele faz política pública para que tu seja cada vez mais dependente do Estado. Então, para algumas pessoas pode parecer que o governo está bom, porque elas estão conseguindo o básico, almoçar e jantar todos os dias, e isso dá falsa impressão de que as coisas estão caminhando, mas para quem tem um pouquinho mais de consciência e vai além, percebe que, na verdade, nós estamos retrocedendo. Nós não estamos conseguindo buscar o desenvolvimento para que nós consigamos caminhar com as nossas próprias pernas. E esse é o grande mal da política da esquerda, né? Mas faz parte do debate político, né? É evidentemente que não iria elogiar, mas no debate político, no debate quente, cada um defende seu lado, sua parte, né? Evidentemente. Também... Todos nós temos defeitos e virtudes, né? Com certeza. Falando nisso, cite pelo menos um político do seu próprio campo ideológico que, na sua opinião, é um exemplo para você. Bom, no PL nós temos a deputada Ana Campanholo, né? Minha madrinha política, eu gosto muito do trabalho dela, tenho amizade com ela. Aqui em Tubarão nós temos o César Damiani, que eu quero que ele se eleja, ele é uma pessoa séria, correta, íntegra. Aí no Partido Novo nós temos o Zema, o Adriano, que são administradores que pegaram cidades que não estavam indo bem, que fizeram a diferença, que mudaram, que realmente com técnica, com capacidade, fizeram política séria de desenvolvimento. Então tem vários políticos aí que eu posso nomear e dizer que são pessoas que eu gosto
ou pela ideologia, ou já pelo trabalho prestado, ou pelas bandeiras que defendem, mas pessoas que realmente aí estão na política por amor, por determinação e para fazer a diferença. Agora, e aqueles que te decepcionaram e você disseram assim, ó, esse eu não quero, esse eu não quero seguir, isso não é um bom exemplo. Você tem algum a nível nacional? Ó, nós temos aí o nosso senador eleito, né, Jorge Seife. Você concorda com esse... Você está entrando nesse campo, estamos na TV, você concorda Concordo. nesse campo também da Ana Campagnolo, essa briga interna? Não é uma briga interna, é uma Mas é uma briga exposta. mas é uma constatação da verdade. É uma constatação da verdade. Eu estive em Brasília buscando recurso para o meu município como presidente da Câmara e tive uma experiência terrível dentro do gabinete dele. Então eu estou falando sobre uma experiência que eu tive. A Ana Campagnolo, ela é gigantesca, ela não precisa que eu venha aqui na TV defender ela. Sim. Eu estou falando sobre a minha opinião. Então nós tivemos um histórico temos, né, um histórico com Jorge Seife, que é um histórico vergonhoso. Eu me envergonho de ter sido eleita pelo mesmo partido que ele, espero que nós nunca mais cometamos esse erro. É o linha de fogo, né? Eu gosto de pessoas sinceras, pessoas corajosas, que vêm e falam. Errar na política faz parte também, mas a gente prefere acertar. Pamilis Barros, muito obrigado. Sucesso na sua caminhada. Né? E que eu desejo que dê tudo certo mesmo, né? Amém. Eleição, estamos num país, queira ou não queira, ruim ou mal, estamos num país democrático, onde a gente pode votar, pelo menos isso, claro. Temos o direito de votar. Muito obrigado pela sua presença aqui e suas considerações finais. Dura, te agradeço a oportunidade por me ouvir, por deixar eu expor as minhas ideias, agradeço a todos que estão nos vendo aí pela televisão, convido vocês a me seguir nas minhas redes sociais, @pamelis.adv, sou advogada de formação, 10 anos na carreira jurídica, presidente da Câmara, vereadora eleita, trabalho prestado, milhões de recursos entregues na minha cidade, eu tenho aí técnica, experiência e sou capaz de apresentar a Murel lá na Câmara Federal. Então me acompanhem meu trabalho, ainda não posso pedir aquilo que a gente realmente quer, mas eu deixo um abraço e agradeço a todos que estão me acompanhando e já dando força para a minha caminhada. Assim a gente termina mais um Linha de Fogo, dando continuidade à série Conheça os seus candidatos. Estamos na fase de deputado federal aqui da nossa Morel e quem desejar querer falar aqui no Linha de Fogo, né? Eu agradeço muito a sua audiência, fique sempre conosco aqui pela nossa UniTV. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Até a próxima quarta-feira.